aqui é o CDA na área, trazendo mais um vídeo para você. Você que está aí do outro lado da telinha, escuta essa com muita atenção. Eu sou o CDA e vou fazer um vídeo para você aí falando de fé. O poder da fé, de uma oração, de como você faz um pedido com Deus, o nosso Pai. Muitas pessoas são muito fiéis a Deus, crente a Deus, mas não sabem pedir, né? E o CDA aprendeu isso, como pedir numa dificuldade, numa situação que eu já vivi. Como que funciona? As pessoas começam a conversar com Deus, lógico, na hora de uma necessidade, de uma dificuldade, e acaba pedindo coisas e não sabe como pedir e acaba pedindo e depois começa a murmurar. Um exemplo. Às vezes a gente vê, nós vemos pessoas que estão aí desempregadas. E aí a pessoa vai, começa a murmurar aí, a reclamar e começa a conversar com Deus e faz os seus pedidos. Só que é o seguinte, essa pessoa ela quer uma porta de emprego e Deus está ouvindo ela conversar com ele e pedir essa porta de emprego. Só que ele só fala que quer um emprego. Isso é um tipo de exemplo que eu estou passando para você. E aí ele faz esse pedido que precisa trabalhar, que quer ter um emprego, a família está necessitada, as dívidas estão chegando, as coisas estão ficando aí, virando bola de neve. E a pessoa vai lá e fica fazendo pedido e Deus acaba ouvindo ele, né, e dando essa porta de emprego. Na maioria das vezes, né, a pessoa consegue porque ela soube pedir da forma correta, da maneira correta e como ela desejaria que esse emprego fosse, né? E o CDA tem muito essa experiência, porque graças a Deus, Deus na minha vida, todas as coisas que eu pedi, e eu devo muito a Deus pelas coisas que eu conquisto e pelas coisas que eu tenho hoje, então por isso que eu sou muito crente a Deus. Eu não estou falando de placa, não estou falando de igreja, eu estou falando de fé em Deus, acreditar que Deus existe. E eu vejo isso em situações que eu convivo. Um exemplo, tem pessoas que eu vejo falando muito em porta de emprego. E aí essa pessoa faz aquele pedido, como eu já te falei. E aí ela consegue essa porta de emprego, vai lá e começa a trabalhar. Quando ela começa a trabalhar, muitas vezes encontramos pessoas desmotivadas na situação da empresa ou de algum lugar que essa pessoa acabou arrumando um emprego. E aí o que acontece? A pessoa desmotivada, ela começa a ser uma pessoa negativa. E aí começa a fazer reclamações tipo da empresa, do local que trabalha e começa a murmurar. E aquela outra pessoa, como já estava desmotivada, e quando Deus abriu as portas para ela, ela acaba também ficando desmotivada, porque ela já estava desmotivada e não teve discernimento de o quê? De entender que Deus abriu a porta da mesma forma que ela pediu. Tudo que ela pediu, Deus ouviu e acabou abençoando ela com a porta de emprego, lógico, foi o que ela pediu. E aí, vamos supor um exemplo. Aí a empresa tem que trabalhar de domingo a domingo, ou de segunda a sábado, ou sei lá, eu não tenho folga, ou é 12 por 1, ou é 13, 3 por 1, sei lá, eu como que funciona. Mas vamos entender que o cara ele pediu a porta do emprego. Vou falar de alguma situação. Quando você estava desempregado, eu já ouvi pessoas falando, né, pessoas que eu conheço, que estava desempregada, chegava final de semana, estava todo mundo ali reunido e às vezes algumas das pessoas no final de semana teria que largar a sua família porque teria que estar indo ao trabalho. Às vezes é num sábado, às vezes é num domingo, num feriado, né? E aí essa pessoa que está desempregada às vezes via essas pessoas murmurando e reclamando que tinha que trabalhar no feriado, no domingo ou no sábado, ou no horário que teria uma festa, ou não poderia estar participando de uma festa, de um evento, algo parecido. O que eu quero falar para você? Aí essa pessoa também estava desempregada e pediu uma porta de emprego, e Deus foi lá e deu o emprego para ela. E aí ela pegou e arrumou esse emprego. Quando chegou na empresa, como eu já estava falando, estava aí desmotivada, conseguiu ficar motivada, encontrou a pessoa desmotivada na empresa e começou. Aqui trabalha de domingo a domingo, aqui trabalha de segunda a sábado, aqui trabalha no feriado, aqui é uma folga por semana, um exemplo. Então Deus, eu quero que você entenda uma coisa, Deus ele dá o que você pede. Se você pede com fé,
se você pede de coração, se você realmente tem fé em Deus, Ele te ouve sim, Ele ouve você e dá as coisas para você como você vem pedindo. O que nós temos que fazer é conversar com Deus. Deus quer participar da sua vida, de como você vive, das suas necessidades, das suas dificuldades. E aí a pessoa arrumou esse emprego e começou também a murmurar. Vocês vão entender o que eu estou querendo falar. O poder de como pedir, de uma oração, de como conversar com Deus. E aí ela só soube pedir uma porta de emprego. Ela estava tão necessitada que ela pedia uma porta de emprego porque ela precisava trabalhar. E aí ela arrumou esse emprego. Só que o emprego que ela arrumou é um emprego que não tem folga, é um emprego que tem uma folga por semana, é um emprego que trabalha de segunda a sábado, ou de segunda a domingo, ou assim. Então quero que você entenda. Se você pediu para Deus a porta de emprego, Ele te ouviu, Ele te deu atenção e acabou fazendo com que você obtesse o resultado da sua fé, da sua conversa com Ele, e Ele te deu esse emprego. Então eu quero dizer para você o quê? Então aprenda a pedir. Se você pediu um emprego, Ele te deu. Você não pediu para Ele que queria trabalhar de segunda a sexta, das 7 às 5, que tivesse o sábado e domingo livre, né? Ou que tivesse aí as pontes que ia ter aí as emendas. Estou dando um exemplo para você de como é pedir para Deus. Então, se você pedir uma porta de emprego, você não tem que reclamar os dias que você vai trabalhar, os horários que você vai trabalhar, né? E como vai trabalhar. Você pediu o emprego. Então, uma das coisas que o CDA aprendeu é conversar com Deus. Conversar com Deus é eu pedir as coisas corretamente, tá? Isso eu aprendi numa necessidade minha, numa dificuldade minha, num momento que eu estava aí muito ruim. E eu acabei indo a uma igreja e eu aprendi a pedir, tá? E eu falei com um pastor e ele pegou e me ensinou a conversar com Deus. Ele me ensinou a falar com Deus. Ele me ensinou a deixar Deus a participar da minha vida, das minhas necessidades, dos meus problemas, das minhas dificuldades. Então ele me ensinou o quê? Que eu posso conversar com Deus em qualquer lugar da minha vida, em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer local que eu estiver. Deus está presente nas nossas vidas, não só na minha, na vida de qualquer uma outra pessoa, e Ele quer participar. Ele já deu a vida para você, já te deu livre-arbítrio, né? Uma vida para você aí fazer do que você quiser com ela. E por isso que Ele já morreu por nós, para a gente viver bem. Eu vejo as coisas assim, que Deus morreu por nós, para nós vivermos bem, para comer bem, para se vestir bem, para ter tudo que a gente almeja do bom e do melhor, porque nós somos filhos de Deus. E se você sabe conversar com Deus e deixa Deus participar da sua vida, Ele não vai te desamparar, como Ele não desampara filho nenhum. Ele está sempre ali ao seu lado, não importa se você é evangélico, se você é católico, se você é da macumba, de qualquer tipo de religião, do budismo, rabino, nesses negócios aí. Deus é Deus, então o que você tem que entender? Deus quer participar da sua vida. Então aprenda a pedir. Então vou falar para você, quando eu pedi, a minha primeira dificuldade era ter uma situação onde eu não estava mais tendo aonde morar, um exemplo. E tem pessoas que sabem que foi assim a minha vida e sabem que isso é real. Então eu pedia para Deus como o cara lá, o pastor, me ensinou a pedir. Né? Quando eu fui nessa igreja, ele me deu lá um lencinho embrulhado no saquinho de plástico e ele falou, tudo que você pedir para Deus com fé e passando assim no seu suor, Ele vai te ouvir e vai te atender e vai realizar o seu pedido. E realmente atendeu o meu pedido, porque foi da mesma forma que eu pedi. Foi ali que eu aprendi a conversar com Deus e pedir as coisas na minha vida. Então eu, na minha dificuldade, eu estava com aquele lencinho que eu peguei na igreja, eu teria que levar ele de novo na outra semana, porque era um ritual deles lá, tipo assim, de 12 dias lá consecutivo, que era um padrão da igreja, e eu teria que estar
levando isso aí, o tal do monte, era um exemplo assim, o tal do monte. E aí eu pegava aquele paninho, eu estava na casa aí uma pessoa e eu comecei a pegar esse papelzinho aí, esse lencinho, e eu esfregava na minha testa, eu esfregava nas paredes, eu esfregava assim, e eu mentalizava comigo, né? Meu Deus, eu quero essa casa, tipo, era uma casa. A minha casa num lugarzinho tranquilo, fechado, como se fosse um condomínio, que fosse amarelinha, das bordinhas branquinhas em volta da janela, da porta, o quintal, um sobradinho. E foi do jeitinho que eu pedi. Eu mentalizei daquele jeito e eu pedi daquele jeito e Deus me ouviu, né? Desculpa aí, Deus ouviu eu pedindo para ele o que eu mais precisava naquele momento, ele me abençoou da mesma forma que eu pedi, que eu imaginei. E as outras coisas também que eu consegui, porque eu passei aquele lencinho e eu fui mentalizando como eu queria. E graças a Deus, Deus me abençoou fazendo isso. Então ali eu aprendia como a pedir e conversar com Deus. Então eu vejo pessoas hoje fazendo pedidos e depois começa a reclamar do pedido, como se Deus fosse culpado, como se Deus não ouvisse ele direito, como se Deus fosse culpado por ele estar vivendo aquela situação ou passando pelaquela situação. Não é. Deus atende a gente da forma que a gente pede. Então, para você entender o ponto de vista, se você pedir para Deus com fé, determinação do que você quer e pedir correto, como eu expliquei, eu queria a casa assim, assim, assado, a cor, as bordinhas, os móveis tal, Deus me deu do jeito que eu pedi. E sou muito grato a Deus por isso. E dali para frente eu aprendi a conversar com Deus devido a uma visita que eu fiz na igreja que eu fui, e a pessoa que me orientou era muito temente a Deus, porque ele soube me educar da forma correta. Então esse vídeo eu estou fazendo para você entender. Não adianta você pedir para Deus de qualquer forma, não adianta você pedir para Deus de qualquer jeito. Coloca a cabeça no lugar, pensa primeiro e começa a conversar com Deus, peça discernimento, uma linha, como você quer que as suas coisas aconteçam, para depois não se arrepender, não ficar murmurando, tornando a voltar ali na ordem do emprego. Aí o cara ele conseguiu o emprego, mas ele não pediu que o emprego dele fosse para trabalhar de segunda a sexta, que tivesse os feriados, ele tivesse as pontes, né? Não fosse um trampo estressante, não fosse um trampo que desgastasse, que tivesse afastando ele da família, que tivesse fazendo com que ele perdesse o lado dele familiar, o lado dele de passear, o lado dele de festivo, né? Então entenda, aprenda a conversar com Deus. A minha esposa é uma pessoa que hoje ela entende muito quando eu falo com Deus e de Deus. Ela é uma prova viva de como eu consigo as minhas coisas, como Deus me permite me dar as minhas coisas e como eu converso com Deus em relação aos meus pedidos, tá? Minha esposa, ela tem eu como prova de como eu sei conversar com Deus. Eu não sou perfeito, não sou nenhum Deus, não sou nenhum santo, não sou nada. Eu estou falando de conversar, falar com Deus, saber pedir. Minha esposa, ela sabe como eu converso com Deus, ela não vê eu conversando, mas ela sabe de todas as vezes que eu pedi alguma coisa e eu falei para ela que foi daquele jeito que eu pedi, eu consegui porque Deus me permitiu e porque Ele ouviu da forma que eu pedi e Ele viu se eu merecia ou não e me abençoou, tá? Isso aqui é um vídeo que não é para se demonstrar, não é um vídeo para nada. Eu estou falando de como conversar com Deus. Então, se você tem fé, quer vencer na vida, quer conquistar alguma coisa na sua vida, que seja para o bem, que seja para ser o bem da sua família, o bem da sua pessoa, o bem das pessoas que você quer ao seu lado, então conversa com Deus da melhor forma e corretamente, para depois não querer culpar Deus das coisas que você não soube pedir, das maneiras que você não soube conversar, do jeito que você conversou com Deus. Deus, ele quer participar da sua vida, ele quer fazer as coisas acontecer na sua vida da melhor forma. Deus não quer que você faça as coisas erradas, Deus não quer que você sofra, Deus não quer que você viva uma vida de miséria, uma vida
que você não consiga prosperar, que você não consiga ter nada na sua vida. Tá entendendo? Eu sou para você uma prova viva. Estou fazendo um vídeo de umas coisas que vem acontecendo na minha vida, porque eu sei conversar com Deus. Às vezes eu erro também, às vezes a gente dá uma pecada, mas a gente sabe aonde pecou. Então eu falo para você, aprenda a conversar com Deus. Não murmura nos seus pedidos. Sempre aprenda a agradecer. Porque se você pediu por Deus, para Deus, Ele te abençoa e atendeu o seu pedido, não reclame. Agradeça, aprenda a agradecer, porque se você fizer um novo pedido de uma outra coisa, de uma outra situação, Ele vai te atender da mesma forma, porque Deus é Deus, tá? Ele é Deus de tudo na nossa vida. Ele é Deus de tudo que existe na nossa vida. Ele é Deus de tudo que nos permite a usufruir, a viver, a fazer, tá entendendo? Então, esse é um vídeo que eu estou fazendo para você aprender a conversar com Deus e saber fazer os seus pedidos. Beleza? Se você gostou desse vídeo aí, deixa seu like, deixa seu comentário, divulga para as pessoas aí, tá? Que o CDA agradece. Beleza? Fui.